Nesta videoaula vamos a falar sobre limites infinitos e limites não infinitos. O próprio nome já é sugestivo, né? Limites infinitos significa que o valor ou o limite tende para infinito, né? E quando falamos limites não infinitos, significa que a variável independente x tende a mais ou menos infinito, certo? Então vamos a distinguir esses dois tipos de limites. Bom, vamos a começar primeiramente com a definição de limites infinitos, certo? Então vamos a primeiro definir o limite quando tende para mais infinito e o limite quando tende para menos infinito. Vejamos aqui, né? Nós temos aqui uma função definida num intervalo que pode ser um subconjunto real, né? A valores reais. E seja A um ponto que pode ou não pertencer aí. Veja que quando estudamos limites, né? Para nós era tanto faz, né? Se o A pertence ou não pertence ao domínio. O que nos interessava era o comportamento da função na vizinhança desse ponto, certo? Por isso que eu falo, ele pode pertencer ou não ao domínio I. Então, dizemos que a função f de x tende para mais infinito quando x tende para A e nós escrevemos assim, né? Essa aqui é a notação que vamos usar. A função f de x tende para mais infinito quando x tende para A, né? Se para qualquer número A positivo, nesse caso aqui, qualquer número A positivo, aqui o A é muito, muito grande, tão grande como você queira. Existe um delta que vai ser o raio da vizinhança furada de A, né? Claro que para cada x está fazendo a vizinhança furada de A, também lembra que nós escrevemos assim? Vizinhança furada de A. Cumpre-se que a função f de x é maior que A. O que significa isso em termos de linguagem populares, né? Você pode pensar em qualquer número positivo tão grande como você queira, né? Por exemplo, pode pensar no número 4 trilhões, por exemplo. Então, na vizinhança do ponto a função vai ser maior que aquele número que você pensou, certo? Então, na vizinhança do ponto A, vizinhança apurada, né? Vai cumprir-se que a função f de x vai ser tão grande quanto aquele número que você pensou, maior que aquele número que você pensou, certo? Isso significa que a função tende para mais infinito. Agora, né? Se o limite tende para menos infinito, a definição é praticamente análoga. Vejamos aqui, né? Então, repetimos aqui f definida num domínio intervalo real, a valores reais, né? E seja A um ponto que pode não pertencer ao domínio. Dizemos que a função f de x tende para menos infinito quando x tende para A e escrevemos da seguinte forma, né? Limite de f de x, quando x tende para A, ele é igual a menos infinito, né? O que significa isso, né? Significa para qualquer número positivo existe um delta que seria o raio da vizinhança furada de A. Cumpre-se que a função f de x é menor que menos A. Veja que A é positivo, então o oposto dele é negativo, né? Então, por exemplo, se você pensou um número positivo, vamos supor, 3 trilhões. Então, na vizinhança de a função dele vai ser menor que menos 3 trilhões. Mais ou menos assim, né? Para entender. Tudo bem? Com a definição de limites infinitos? Sim. Bem, vamos agora considerar alguns exemplos para fixar as ideias. Vejamos aqui, né? Nós queremos calcular o limite de qual função, né? 1 sobre x menos 1 elevado à quarta potência, quando x tende para 1. Tudo certo? Aqui, então, nossa função f de x é 1 sobre x menos 1 à quarta. Certo? E o a, nesse caso aqui, 1, né? O a minúscula, né? Vou voltar um pouquinho. Esse a minúsculo aqui. Isso aqui seria 1 para nós, e a f de x seria 1 sobre x menos 1 elevado à quarta. Tudo bem? Então, vamos calcular esse limite. Veja aqui, então, vamos a pensar um número grande como queiramos. Tá certo?
qualquer número grande que você possa pensar, considere aqui. Então, nós vamos a provar o quê? Para aquele número grande que nós pensamos com antecipação, na vizinhança do ponto 1, na vizinhança furada, nós vamos a provar que a função, essa função que está aqui, 1 sobre x menos 1 elevado à quarta, ele vai ser maior que esse a que você pensou com antecedência. Tá certo? Qualquer número grande que você pode pensar, na vizinhança furada de 1, a função essa aqui vai ser maior. Ou seja, para todos os pontos que pertencem à vizinhança furada, f de x vai ser maior que a. Certo? Então, veja aqui, né? Seja a maior que zero, então vai existir um delta. Veja que esse delta aqui vai depender do a que você pensou. Então, o delta vamos escolher de que forma? Por exemplo, se eu escolho 1 sobre raiz quarta de a. Veja que se a é muito grande, o que acontece? A raiz quarta de a também é grande, certo? Como está dividindo aqui, então essa fração aqui vai ser bem pequenina. Tudo certo? Por quê? Porque o denominador é grande, né? Tal que na vizinhança furada de 1, nós temos isso aqui, né? Isso aqui, de onde que vem isso aqui? Observamos aqui, né? Essa desigualdade aqui, ele vem de aqui. Veja aqui, aqui você tem um módulo de x menos 1 é menor que delta, tá certo? As duas expressões são positivas. Tanto o módulo de x menos 1 como o delta. Por que x menos 1 é maior que zero? Porque o x está na vizinhança de 1, ou seja, x não pode ser 1. Pode ser qualquer outro número, mas como está com módulo, então é positivo. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos elevar à quarta potência só essa desigualdade aqui. Olhem só aqui. Se eleva à quarta potência, o que vai ficar aqui? Vai ficar módulo de x menos 1 elevado à quarta potência menor que delta 4. Concorda? Mas como está elevado à quarta potência, então a gente cancela o módulo. Então vai ficar aqui x menos 1 elevado a quarto menor que delta elevado à quarta potência. E ali você inverte. Como dois são positivos, inverte, não? O que a gente fez aqui. Então fica essa desigualdade aqui. Certo? Veja que por que a gente fez todas essas operações? Porque veja que nós temos aqui que essa expressão que está aqui do lado esquerdo. Aqui. Essa expressão que está do lado esquerdo. Deixa eu marcar com vermelho aqui para ressaltar. Essa expressão que está aqui do lado esquerdo é a função f que nós queremos provar que tende para infinito quando x tende a 1. Tudo certo? Então, vejamos aqui. Nós temos aqui, então, 1 sobre x menos 1 a quarta maior que 1 delta sobre 4. Mas esse delta aqui já foi escolhido com antecipação. Está vendo aqui? Esse delta está aqui. Aí você substitui o delta, que seria 1 sobre raiz quarta de a, e elevado à quarta potência vai ficar a. Então, nós provamos, então, que na vizinhança do ponto 1, a função f de x, que seria essa expressão aqui, 1 sobre x menos 1 à quarta potência, é maior que a. Ou que equivale à definição. Portanto, nós provamos ou calculamos que esse limite aqui é igual a mais infinito. Tudo bem? Professor, você pode explicar novamente? Sim. Por favor. Ficou um pouco meio confuso para mim também. Primeiro temos que entender a definição, né? Vou voltar aqui um pouquinho. A definição. O limite da função f de x, quando x tende a algum número, nesse caso a, né? Tende para mais infinito, né? O que significa em termos matemáticos? Significa, né? Para qualquer número positivo, suficientemente grande, muito grande, como você queira, qualquer número positivo, grande. Então, o que significa? Quando você vai calcular a função f de x na vizinhança furada de a, significa que o valor da função em todos os pontos da vizinhança furada de a vai ser sempre maior que aquele número que você pensou com antecipação. Então, você pensa um número tão grande como você não conhece, né? Na verdade, a gente não conhece um número tão grande, né? Porque se você fala um número, alguém vai dizer, suba mais um esse número, então vai ser maior, né? Então, sempre vai ter um número maior. Mas eu penso um número grande, né? Então, na vizinhança de furada de A, os valores da função vai ser maior que aquele número que você pensou. Tá certo? Quando você prova isso aqui, então diz que o limite tende para mais infinito. Então, vamos a fazer uso desse limite, né? Veja aqui, então, né? Nós temos a função nossa é o quê? 1 sobre x menos 1. E aqui no denominador x menos 1 está elevado à quarta potência. X tende para 1.
Se você observa aqui, 1, ele não faz parte do domínio da função. Por quê? Porque quando x é igual a 1, a função não está definida, né? Porque o denominador é igual a 0. Então, você vai analisar só na vizinhança de 1, os pontos próximos de 1, né? Quais seriam, como a gente viu na aula passada? 1,001, 1,00001. O que mais? Poderia ser 0,99, né? 0,98. Só um minutinho, alguém está entrando. Voltamos aqui a nossa aula. Tudo certo? Então, vejamos então. Então aqui só não interessa o comportamento da função na vizinhança furada de 1. Não no ponto 1, nos pontos próximos de 1. De fato, vamos escolher um número tão grande como queramos aqui. A. Então, seja A um número positivo suficientemente grande, muito grande, né? Então, vai existir um delta, tá certo? Esse delta aqui, a pergunta é por que você escolheu assim aqui, por exemplo, né? E o delta ele vai depender de A. Depende de como você escolhe A. Por exemplo, se você escolher o delta apropriado, e a escolha seria dessa forma que está aqui. Pode ser escolhido de outra forma, infinitas formas, mas essa aqui é a mais apropriada, tá certo? Tal que, então, você vai considerar agora os pontos que tem na vizinhança furada de 1 e vai dizer o quê? Vamos provar o quê? Que essa função 1 sobre x menos 1 a quarta, nos pontos da vizinhança furada, tem que ser maior que esse A que está aqui, que é aquele número que você pensou com antecipação. Tudo certo? Então, veja, mas como chegamos a essa desigualdade aqui? Como se chegou a essa desigualdade aqui? Ela vem de aqui. Tá certo? Veja aqui. Módulo de x menos 1 é menor que delta. Mas módulo de x menos 1 é maior que 0. Então, todos os dois números, as duas expressões que estão aqui, o módulo de x menos 1 e o delta, são maiores que 0. Tá certo? Então, vamos elevar ao quadrado. E a desigualdade permanece, né? Porque os dois números são positivos. Ao quadrado, à quarta potência. Se eleva à quarta potência, vai ficar o quê? Módulo de x menos 1 elevado à quarta potência menor que delta elevado à quarta potência. Tá certo? Continuam positivos. E diferentes de ser positivos, né? Então, você pode invertir aliás, multiplicar pelos inversos multiplicativos. Então, ficaria o quê? X menos 1 elevado à quarta é menor que delta elevado à quarta. O que equivale a dizer 1 sobre delta à quarta é menor que 1 sobre x menos 1 elevado à quarta. O que escrevi aqui. Certo? Mas por que eu fiz essa prova? Porque veja que isso aqui já obteve a função que eu quero aqui. Essa função, né? Que nós queremos calcular o limite, quando x tende para 1. Então, vejamos aqui. 1 sobre x menos 1 à quarta potência é maior que 1 delta 4, né? Mas delta, nós já sabemos com antecipação aqui. O delta, tá vendo aqui? O delta é 1 sobre raiz quarta de A. Substitui, que seria esse valor que está aqui. E aqui, obviamente, desenvolvendo essa operação, isso aqui vai ficar A. Portanto, provamos o quê? Que 1 menos x menos 1 elevado à quarta potência é maior que A. Isso aqui na vizinhança furada do ponto 1. E isso aqui implica que, então, que esse limite tende para mais infinito. Tudo bem? Camila, já melhorou? É, mais ou menos. Bom, mais ou menos já é um passo, já, um bom passo. Então, vamos continuando aqui. Aqui, por exemplo, nós já, para ter uma ideia, mais ou menos, quando é importante saber o comportamento na vizinhança fora de um ponto, né? Quando vamos construir gráficos, por exemplo, né? Aqui é o gráfico da hipérbole, né? Qual é a hipérbole? 1 sobre x menos 1 a quarta. Veja que a função não está definida no ponto 1. Quando não está definida, sempre se coloca uma linha vertical sublinhada que está aqui. E aí o comportamento que se observa, né? Quando x tende a 1 para a direita, a função tende para mais infinito. E quando a x tende a 1 pela esquerda, a função também tende para mais infinito. Isso aqui se deve por quê, né? Porque vejam que x menos 1 está elevado à quarta potência. Então, veja, quando x tende para 1 a valores maiores que 1, né? Com valores maiores que 1, aqui nós teríamos 1,01. Então, no parênteses teríamos alguma coisa, seria um zero positivo, vamos dizer assim, né? Seria 0,00. E quando a x tende a 1 pela esquerda, nós teríamos mais ou menos menos 0,1, alguma coisa. Certo? Então, aqui a base seria negativa. Mas como está elevado à quarta potência, então vai ser positivo. Um zero positivo. Por isso que o sinal da função vai ser, nos dois casos, vai ser positivo, né?
Aqui como indica o gráfico, né? Quando se aproxima de 1, a função tende para cima, né? E essa linha vertical aqui, essa se chama assíntota vertical, né? O gráfico nunca vai cortar essa linha, ela vai permanecer muito próxima, mas não vai cortar. Certo? Tá, vamos calcular agora o próximo limite, né? Veja aqui. Nós queremos calcular o limite da função 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aqui, de novo, né? Observem que a função é 1 sobre x menos 1. O domínio dela é todo R, exceto o próprio ponto, né? Exceto o ponto 1. Porque quando x é igual a 1, não tem sentido a função. Então, mas nós queremos verificar qual é o comportamento da função na vizinhança do ponto 1, né? Então, vejamos aqui, né? Aqui vejamos que quando x tende a 1 pela direita, a expressão x menos 1 tende a 0. Aqui eu escrevi um zero positivo, mas na verdade é 0, né? Tudo certo? E aqui, quando x tende a 1 pela esquerda, aqui vamos a ter um zero negativo. Eu escrevi aqui zero positivo na opção para vocês perceberem, né? Entender, mas na verdade é 0, né? Segue que vai seguir o quê? Então, que 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, aqui o denominador vai tender a zero positivo, né? Portanto, a fração vai para mais infinito. Agora, quando x tende a 1 pela esquerda, vemos que o denominador aqui, ele vai tender para zero negativo, né? Portanto, o limite vai ser igual a menos infinito. Eu escrevi assim para vocês analisarem, sem entrar em muitos detalhes formais do limite, né? Calcular rapidamente. Se o numerador tende para um número específico e o denominador tende para zero, então o limite ele tende para mais ou menos infinito. Vai depender do sinal da fração. Por que aqui tende para mais infinito? Veja aqui, porque aqui você tem 1, não é? E aqui, x menos 1, ele tende para zero positivo, como está aqui. Então, se de sinais mais com mais, dá mais, né? Portanto, dá mais infinito. E aqui, por que tem menos infinito? De novo, né? Aqui tem um constante positivo, mas aqui, x menos 1 tende para zero negativo. Então, aqui, sinal negativo, por isso dá menos infinito. E aqui, podem observar, esse é o gráfico também da função. Vejam que a função não está definida quando x é igual a 1. Então, mas o que acontece? De acordo com a análise que nós fizemos agora, né? Quando x tende a 1 pela direita, o que acontece com a função? Tende para mais infinito, por exemplo, a função vai para cima, tá vendo? E o que acontece quando x tende para menos 1? Segundo o gráfico, quando tende para 1 aqui, ele é menos infinito, tá vendo? O gráfico está aqui, tende para baixo. Porque o y vai para positivo para cima, né? E menos infinito para baixo. De novo, aqui tem a assíntota, né? Ou seja, o gráfico não vai cortar essa reta conciliar que está aqui. Tudo bem? Ficou mais fácil agora, né? Analisar os limites infinitos. Com esse exemplo deu. Pelo menos para Então, mim. vamos a... Ficou mais claro do que o outro. O importante quando você estuda matemática, né? Você tem que provar primeiro, depois já vem os exemplos, as propriedades, as definições, né? Eles são base para justificar por que você fez isso, né? Porque posso fazer porque tem aqui a definição ou tem essa propriedade. Bom, mas na medida do possível a gente vai elencar o menos possível as propriedades e vamos fazer de modo mais prático. Tá? Mas isso aqui vamos agora elencar as propriedades. Aqui são importantes quando a gente lida com limites infinitos. Certo? É muito importante aqui, porque nós podemos obter em alguns casos algumas indeterminações que não podemos aplicar as propriedades. Aí tem que fazer uma análise por fora, né? Mas, nesses casos aqui, nós podemos aplicar as propriedades e já dizer de cara que o limite vai ser zero, infinito, mais infinito. A gente vai ver isso aqui, né? Obviamente, todas as propriedades que vamos elencar agora precisam ser provadas matematicamente, mas a gente vai aceitar como verdadeiras, tá vendo? Nós temos aqui duas funções, a função f de x e g de x. Para ambas funções, vamos tomar o limite quando x tende para z. Tá vendo aqui? X tende para z. Aqui... temos aqui vizinhança apurada de C. Então, valem as seguintes afirmações, né? Primeiro, né? Veja, o limite da função f de x, quando x tende para C, é mais infinito. Essa aqui é hipóteses, né? Se. E aqui também tem outra hipótese. Se o limite de g de x, quando x tende para C, é mais infinito. Então, vejam que tanto a função f como a função g, quando x tende para C,
as duas tendem para mais infinito. Então, o que significa isso? Quando vamos a fazer a seguinte operação, né? Quando vamos a calcular o limite, quando x tende a ser da soma das duas funções, o limite vai ser mais infinito. Tudo bem? O limite vai ser mais infinito. Independente se forem negativas, se os pontos forem negativos. Independente, o z pode ser qualquer número real, qualquer número, pode ser positivo, negativo, ou pode ser zero. O que nós sabemos, veja que os limites da função f e o limite da função g, quando x tende a um número real, que estamos denotando com c, né? Então, esse número real não tem restrição, não precisa ser positivo. Pode ser, como falei, positivo, negativo, ou incluso zero, né? Tudo certo? Então, quando a gente faz o limite da soma das duas funções, o limite vai ser mais infinito. Quando você faz o limite do produto das duas funções, o limite também vai ser mais infinito. Tudo bem? Tá. Vamos para a próxima propriedade. Aqui, vejam, aqui nós temos aqui o primeiro, o limite da função f, quando x tende a c, aqui é mais infinito. No entanto, se o limite da função g de x, aliás, o limite da função g, quando x tende a c, é menos infinito. Certo? Ou seja, aqui tem também duas hipóteses. O limite de f tende para mais infinito, o limite de g tende para menos infinito, quando x tende para c. Em base dessas duas hipóteses aqui, nós temos as seguintes propriedades, né? Agora veja aqui, vamos fazer o limite da função f de x menos g de x. Ali, nesse caso, o limite vai ser mais infinito. E aqui, quando tem o produto das duas funções, aqui o limite vai ser menos infinito, né? Obviamente, aqui se prova, veja, que a função f de x tende para mais infinito, a função g de x para menos infinito. Quando você vai fazer a prova, né? Você vai levar em consideração os sinais. Mais com menos dá menos infinito. E aqui, por que está definindo a diferença, né? Porque aqui tem, esse aqui tende para mais infinito e esse aqui tende para menos infinito. Então, menos infinito e menos infinito dá mais infinito. Por isso que você pode fazer essa operação. Aqui, na propriedade 1, né, você não poderia fazer menos g de x. O seu limite de f de x menos g de x. Porque você teria infinito positivo menos infinito positivo. Então, aí a gente não sabe qual seria a resposta na determinação. Pode ser que seja zero, pode ser que seja mais infinito, ou pode ser que seja menos infinito. Tá certo? Isso chama indeterminações, mas nesses casos aqui, não tem indeterminação. Professor, Oi. quando é com números, como é que a gente sabe? Pronto, um exemplo. G de x não vai dar menos infinito aí, no caso? Não, você vai saber, porque, na verdade, essa propriedade vale. A função f de x vai depender da função que você vai considerar no exemplo, nos exercícios. Certo. Aí Só você vai que, calcular aqui, e aqui o x tende para ser um número específico. Então, isso aqui já é uma regra que vale para qualquer. O x tende para qualquer número, pode tocar qualquer número. mas o que eu queria saber era se, quando ele tende para menos infinito, ele vai ser um número negativo? Não, decimos que o infinito não é um número, são representações infinitas, né? Para dizer, quando você fala mais infinito, são extensões de números grandes como que você não pode nunca atingir. Por mais que você pense um número grande, sempre vai ter outro maior. Então, tende para infinito é um crescimento à direita, e quando é menos infinito, é um crescimento para a esquerda, né? Para números tão grandes que a gente não pode nem imaginar, por exemplo, né? Então, ou quando você fala infinito, eles não são números. São representações de coisas grandes, né? Então, quando você diz de cara, ou, por exemplo, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. Aqui, por exemplo, né? Você que viu aqui. Quando o x tende a 1 pela direita, o que aconteceu? O limite ele tende para mais infinito. Para essa função, serviu, né? Mais infinito. Então, Quando o x tende a 1 pela esquerda... Então, o que vai influenciar é o lado que ele está vindo? O que vai influenciar o quê? O que vai influenciar aí, no caso, se ele é mais ou menos infinito, é o lado que ele está vindo? Não, é o valor, é o comportamento da função, porque nesse caso aqui se foi para mais e menos infinito, mas no caso anterior, vou voltar aqui para você ver, né? Nesse exemplo que está aqui, independentemente se x tende para 1 pela direita ou pela esquerda, a função aqui vai para mais infinito. Está vendo? Nos dois casos vai para mais infinito, conforme indica o gráfico dele. Tá vendo?
Aqui você pode tender para x, para 1, pela direita ou pela esquerda, a função tende para mais infinito. Isso depende da função que você está analisando, né? Aqui porque o expoente do denominador é 4, tá vendo aqui? X menos elevado a 4 potência. Então, não importa se a base aqui vai ser negativa ou positiva. Quando você desenvolve, vai ser positivo, né? Aqui não, aqui, nesse exemplo, por exemplo, né, tem x menos 1, e aqui o expoente é igual a 1. Então, vai depender do sinal. Por isso que temos aqui mais e menos infinito. Dependendo se você chega perto pela direita ou pela esquerda. Ah, tá, entendi. Tudo bem? Então, isso aí vai depender da função. Mas aqui você já tem um resultado fixo. Como aqui já tem premissas, tem hipóteses. Se o limite da função tende para mais infinito e o limite da função g de x tende para menos infinito, isso significa para qualquer função que satisfazem essa propriedade. Então, com essas propriedades aqui, então nós temos duas conclusões. Quando você faz o limite da diferença dessas funções aqui, o resultado vai dar mais infinito. Se você faz o produto, o limite do produto dessas funções, o resultado vai ser menos infinito. Tá certo? Dependendo do Entendi que tem, agora. aí você pode concluir. Né? Tudo bem? Certo. Agora, no terceiro caso, por exemplo, nós temos aqui o limite da função f de x, quando x tende a c, continua indo para mais infinito. Continua a mesma hipótese das propriedades anteriores. No entanto, veja aqui, agora o limite da função g de x, quando x tende a c, é um número, L. Tá certo? É um número. Ele já não vai para mais nem menos infinito, é um número. Então, por quê? Porque a gente vai analisar as seguintes propriedades. Agora vamos saber qual é o limite do produto das duas funções. Veja que f tende para mais infinito e g tende para L. Então, quando você faz o produto dela, quando x tende a c, o que vai acontecer? O limite vai ser mais infinito. Desde que o L, que seria o limite da função g, seja maior que zero, né? Positivo. E aqui, quando faz o produto, vai ser menos infinito se L é negativo. Tudo bem? Ficou mais ou menos clara essa propriedade? Mais ou menos. Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Uma dúvida que eu tive foi assim, na primeira propriedade, não vai ter a subtração desses dois infinitos. Aqui, né? Sim. Aqui. Isso, não vai ter a subtração nunca. Não, porque você vai ter uma indeterminação. Vai ficar infinito menos infinito. E ali nós sabemos qual é o comportamento. Essa indeterminação ele pode dar zero, pode dar infinito ou pode dar menos infinito. Dependendo dos exemplos ou funções que você escolhe. Então, em princípio, não é uma regra, por isso que você não pode escrever como regra, né? Mas, quando f e g, eles ambas tendem para mais infinito, então a suma vale. Nós vamos ver um exemplo desse parecido aqui daqui a pouquinho. Ali talvez fica mais claro. Tudo bem? Tudo certo. Tá, Tem uma pergunta no chat. Tem? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tá demorando para abrir aqui, só um minuto. Ele perguntou se L não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, né? Aí que tá. Também, quando ele é zero e o f tende para mais infinito, ali temos outra indeterminação. Nós vamos estudar todos esses casos um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque existem casos, esse tipo de indeterminação zero por infinito é uma indeterminação. Então, não existe também um resultado pronto. Ele vai depender do tipo de funções que você vai analisar. Certo? Por isso que nós consideramos o L diferente de zero. Quando L é igual a zero, aí temos uma indeterminação. Infinito vezes zero, né? Porque não podemos dizer qual é o resultado. Então, esse vai depender do tipo de funções que você está considerando. Por exemplo, vou dar aqui um caso assim para vocês observarem, né? Vamos supor... espero que vocês me entendam aqui, sem precisar usar a nota. Vamos supor que a função f de x seja vamos supor, ou seja, 1 sobre x menos 4,
Vou usar esse exemplo que está aqui. Deixa eu volta, aqui. Tá bom? Tá. Vamos supor que a função f de x seja essa aqui, está aqui. Tudo bem? Essa expressão que está aqui. 1 sobre x menos 1 à quarta. E a função, então, nós sabemos já que o limite dele, quando x tende para 1, dá mais infinito. Já sabemos isso aqui. Certo? Estamos nesse exemplo. E vamos supor que a função g de x, ou seja, 2 vezes x menos 1. 2 multiplicando x menos 1. Então, é fácil ver o limite da função g de x, quando x tende para 1, é igual a 0. Concorda? Não sei quem me perguntou aqui. Eu preciso saber se me está entendendo. Foi Gabriel, né? Tá, concordo. Então, agora vamos calcular o limite desse produto. Vai ser quanto? Vai ser o limite de 1 sobre x menos 1 elevado à quarta potência vezes 2 vezes x menos 1. Como x não é 1, aí a gente cancela. Então, o que ficou? Ficou 2 sobre x menos 1 elevado ao cubo. Concorda? É o limite quando x tende para 1. Então, quando x tende a 1 pela direita, o limite vai ser mais infinito. E quando você analisa o x pela esquerda, o limite vai dar menos infinito. Tá certo? Então, de uma determinação que você teve infinito vezes 0, você teve o resultado mais ou menos infinito. Agora, vamos invertir agora, né? Vamos supor que a função pode acontecer o seguinte, né? Vamos supor que a função f de certo, x menos 1. Tá. Vamos supor agora que a função f de x seja 1 sobre x menos 1. Tudo bem? 1 sobre x menos 1. E a função g de x seja x menos 1 ao cubo. É fácil ver que a função f é mais infinito, o limite dele é mais infinito, e o limite da função g de x é igual a 0. Tá certo? No entanto, quando a gente vai encontrar o limite desse produto, o limite vai ser igual ao quê? O limite quando x tende a 1 do quê? De 1 sobre x menos 1 vezes x menos 1 ao cubo. Ou seja, vai ficar o limite de x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Quando pega o limite vai dar 0. Tudo certo? Por isso que você vê, depende de como você escolhe as funções, você pode ter diferentes resultados. Pode ser mais, menos infinito, pode ser 0, ou até pode ser um próprio número também. Bom, então por isso que não podemos colocar como uma regra, como uma propriedade. Então vai depender dos casos. Tudo bem, vamos a voltar aqui. Mas boa pergunta de 0. Deixa eu me perguntar em outras ocasiões, né? Então, vamos a voltar aqui a propriedades. Então, as propriedades, como eu falei, ele facilita muito, porque se você já conhece, né? As propriedades facilitam muito os cálculos, o análise. Não precisa você fazer por separado, né? A quarta propriedade, vejam aqui. Agora, o limite da função f de x, ele tende para menos infinito, quando x tende para c. Então, quando vamos a calcular o limite da função f elevado a 2k, aqui esse 2k que está aqui, quando k é natural, é para indicar só que o expoente é par. Né? Pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 milhão, 1 milhão 2, todo o número que você quiser, né? Queira, né? Então, o limite que está aqui vai ser mais infinito. Certo? No entanto, o limite da função f de x tende para menos infinito. Mas quando o f está elevado a um expoente par, dá mais infinito. E aqui, se o expoente é ímpar, então o limite de f elevado a expoente ímpar, né, dá igual a menos infinito. Então, também é fácil, a menos Professor, visualizar. você pode repetir essa? Oi? O senhor pode repetir essa? Sim. Veja que a hipótese é o quê? O limite da função f de x, quando x tende a c, é menos infinito. Agora, se você quer calcular o limite da função f elevado a um expoente par, tá certo? O k pertence a n. Então, quais são os expoentes pares, né? Pode ser 2, 4, 6, 8, e assim, os que você queira, né? Então, o limite vai dar mais infinito. Apesar que o limite da função f tende para menos infinito, mas quando calcula o limite da função f elevado a um expoente par, então o resultado vai ser mais infinito. No entanto, se o expoente é ímpar, o limite vai ser menos infinito. Tudo bem? Certo.
Agora, o quinto, né? Se o limite da função f de x é mais infinito, quando x tende a, então decimos aqui, se você tem aqui alguma função g de x na vizinhança fora de A, ela é positiva. Tá certo? Você tem que a função g de x, ela não precisa ter um limite, mas você sabe que ela é ilimitada. Quando você pega todos os pontos próximos de C, exceto L, né? Vizinhança furada, você observa que a função g de x, ela sempre vai ser positiva. Sempre vai ser positiva, né? Então, quando você quer quer calcular o limite do produto, tá vendo aqui, f de x com g de x, o que acontece com o limite? O limite vai para mais infinito. Quando x tende a ser, obviamente, né? Porque aqui você está analisando que o g, ela é positiva na vizinhança de C, e aqui tem o limite da função f, quando x tende... Aqui eu escrevi A, mas é C. Aqui foi um pequeno erro meu. Tá certo? Aqui. X tende a C. Tá? Para ter sentido. É porque eu troquei, não sei por que troquei esse aqui. Tá. Tudo certo? Então, agora, se na vizinhança do ponto C a função é negativa, o g é negativo, né? Então, quando você vai calcular o limite do produto, o limite vai ser menos infinito. Tá bom? Também. Por exemplo, né? Aqui para reforçar aqui a propriedade 5, então veja aqui. Nós temos aqui a seguinte função, né? O limite quando x tende para 2, qual é a função nossa? A função é 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Certo? É fácil ver que esse limite vai dar mais infinito. Por que vai dar mais infinito, né? Porque veja que o denominador, x menos 2 ao quadrado, ele tende para zero positivo, né? Quando x tende a 2. Não interessa se tende a 2 para a direita ou para a esquerda. Vai dar um zero positivo. Portanto, a expressão ou a fração vai para mais infinito. E agora, quando você vai fazer esse aqui, por exemplo, né? Limite de x menos 2. Limite quando x tende para 2, qual a função? 1 sobre x menos 3 e x menos 4, aqui, por exemplo, né? Aqui pode interpretar isso aqui como se essa aqui fosse a função g. Esse aqui. Vou marcar aqui. Esse é como se fosse a função g. Veja que a função g não tem nenhum problema com o ponto 2. Porque elas anulam, são dois pontos, né? No denominador. Quando x é igual a 3 e quando x é igual a 4. Você tem problema só nesses dois pontos. Em outros pontos não tem problema. Então, quando não tem problema, nós decimos que o limite se restringe a valor numérico. Basta trocar o x por 2, né? Você troca o x por 2 aqui vai dar menos 1. Troca o x por 2 aqui vai dar menos 2. Só que elevado ao quadrado vai dar 4, né? 4 aqui e aqui tem menos 2. Então, isso aqui 2, aqui vai dar menos 1. Então, vai dar negativo. Por isso que aqui o limite vai dar menos 1, certo? Ou seja, na vizinhança do ponto 2, a função g de x é negativa. Por isso que você vai fazer agora, né? Se você quer fazer o produto das duas, né? Está aqui, por exemplo. O produto das duas, aqui. Que é esse caso aqui, o limite vai dar menos infinito. Certo? Porque está multiplicando uma função que tende para mais infinito com outra função que é limitada, né? Que é menos 4. Ou o limite dela é negativo, menos 1/4. Que seria aqui. Qual seria a função f de x? Seria 1 sobre x menos 2 ao quadrado, vezes 1 sobre x menos 3, vezes x menos 4, que seria a função g, né? Certo? Por isso o limite dá menos infinito. Mas, professor, se é vizinhança furada, por que você substituiu o x pelo 2? Sim, porque é próximo. É próximo. Como eu falei, quando... É assim, né? Na verdade, quando se escreve o limite aqui, na verdade, não é bem igual. Na verdade, vai ser uma prática de escrever igual. Tende. Quando você tem apurado, né? Tende. Mas ele tende a 4 que você não sabe quão próximo tende para 4, por exemplo, aqui, ou para algum número, né? Aí, por isso, você escreve igual. Então, aí você considera ponto. Então, por isso, quando você observa uma função que ele não tem problema com o ponto aqui, então, é de praxe observar que isso aqui é valor numérico. Basta trocar x pelo ponto para o qual tende x. O problema está quando ele não está bem definido, né? Por exemplo, se no lugar de 2 fosse 3, aí você não pode fazer valor numérico. Aí tem que analisar, né? Comportamento. Porque se você tende para 2 aqui, você vai observar o quê, né? Vai ver que se você chega a 2, você faz uma tabela, você vai observar que o limite vai tender próximo a menos 1/4. Você vai ter valores a esse aqui, menos 1/4. No primeiro exemplo,
o denominador fica zero. Eu não entendi porque dá mais infinito. Sim, porque eu já falei aqui, Camila, vamos voltar. Mas denominador fica zero, não pode, não é? Mas não, ele tende para 1, não é 0. Porque o x não é 1, é algo que se aproxima de 1. Não nesse exemplo, o de baixo. Aqui? Isso, esse limite x tende para 2, Sim. em cima. Aqui, né? Esse aqui? Isso, exato, esse. Aí fica Sim, por isso zero. que o denominador tende para 0, portanto, a fração tende para mais infinito. Mas o denominador não pode ser zero. A gente sempre nas suas aulas fala que o denominador não pode ser. Eu falei tende para 0. Porque quando você escolhe 2 próximo de 2, ou escolhe x próximo de 2, o que vai acontecer aqui? Como falei, qual é o número próximo? Você não sabe qual é o próximo de 2. Você acha que pode escolher o próximo, não sabe, por exemplo. Você pode escolher 2,0001, mas não é o mais próximo, porque alguém pode dizer, eu posso escolher 2,00001. Assim vai. Então, é próximo de 2. Ou pode ser 1,999, por exemplo. Então, o denominador, esse aqui, ele tende para 0. Tende para 0, porque você está analisando aqui na vizinhança furada de 2. E aqui nós vemos o comportamento de uma fração quando o numerador é fixo e você começa a diminuir o denominador, ou aumentar, ou diminuir, aliás, o denominador. O que acontece com a fração? A fração se vai fazendo grande, maior. Né? Então, quando chega próximo de 0, então a função explode, vai para mais infinito. Tudo bem? Sim, tudo ok. Vamos a continuar aqui. Veja, a propriedade número 6 diz aqui, né? Você tem aqui a função f de x, o limite dela, quando x tende para c, é mais infinito. Então, aqui tem uma propriedade já que não estamos usando, né? Se f de x tende para mais infinito, quando x tende a c, então o inverso multiplicativo dele, ele tende para 0. Mas como para o limite, colocamos igual, certo? Porque, como pode ver, essa notação de limite, quando a gente escreve aqui, qual é, na verdade, esse aqui, né? Diz aqui, f de x, aqui, né? Esse aqui. F de x tende, tem uma seta, para mais infinito, quando o x tende para c, outra seta. Só que a notação que usamos é essa que está aqui. Tá certo? Na verdade, é zeta, se aproxima, mas a notação que se usa é essa aqui. Agora já ficou fácil, né? Se o limite de uma função, quando x tende para c, é mais infinito, então quando você vai calcular o inverso multiplicativo dela, né? O limite vai ser igual a 0. Ou, caso contrário, né? Se o limite da função f de x tende para 0 ou igual a 0, então o inverso multiplicativo tende para mais infinito, ou menos infinito, depende do sinal. Tudo certo? Ficou Que fácil foi com essa propriedade, né? que foi o Oi? exemplo do outro Do anterior? exercício, não é? O anterior? Isso, exato, que eu fiquei falando que dá 0. Sim. Tá Sim, o bom. que foi? Não, eu tô fazendo uma comparação. Ah, sim. Nesse caso, Né? isso. O denominador tende para 0, né? Portanto, quando Sim. você vai calcular, então o limite vai para mais infinito. Isso mesmo. Ok, entendi. Veja que só uma coisa aqui para vocês não desesperar. Lidar com infinito não é uma tarefa fácil. Existem relatos históricos, né, que muitos matemáticos famosos eles evitavam lidar com o infinito porque os resultados que você obtém quando lida com o infinito são resultados que totalmente contradizem ao raciocínio lógico humano, tá certo? Quando vocês vão estudar um pouco mais para frente, séries numéricas, suma de termos infinitos, aí vocês vão perceber a força do infinito. Como que ele produz pavores, né, os resultados. Inclusive, tem algumas anedotas dos antigos gregos, né? Que eles criavam umas situações, por exemplo, da seguinte:
que ele falava assim, né? Você imagina uma tartaruga e Aquiles, por exemplo, né? Eles estão separados a certa distância. Então, falava, né? Quando a tartaruga se movimenta, Aquiles vai chegar à posição da tartaruga. Aí, quando a tartaruga se movimenta novamente, Aquiles vai chegar à posição da tartaruga, né? Com essas condições, Aquiles, que era considerado o atleta mais perfeito da antiguidade, né? Ele nunca vai alcançar a tartaruga. Porque, apesar que ele se movimenta, mais bem que os movimentos dele, eles vão diminuindo à medida que passa o tempo. Tá certo? Nessas condições, decimos, então, que Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Outra famosa é o seguinte, né? Se você se encontra, se chama um paradoxo, né? Vamos supor que você se encontra em uma habitação, e a habitação, para sair dela, só tem uma porta, e você está mais ou menos a 1 metro da porta, tá certo? Aí a condição é, se você se movimenta no primeiro passo, você vai fazer, vamos supor, meio metro, vamos supor que tem um passo grande. Aí no próximo passo, você vai dar a metade do passo anterior. Aí continua, a metade do passo anterior, a metade do passo anterior. Com esses passos, você nunca consegue sair da sala. Se você vai diminuindo, dividindo em dois, né? O passo seguinte, você dá primeiro 50 centímetros, depois dá 25 centímetros, depois 12,25, né? Assim vai diminuindo. Com essas condições, você nunca consegue sair da sala. Não parece contraditório, né? Assim. Então, são pequenos exemplos que lidar com o infinito, de fato, traz uns resultados que contradizem, né? Conforme vamos a ver alguns exemplos um pouco mais para frente, ou aqui, não, em aulas futuras. Complexo. Tá bom? Então, vamos continuando aqui. E aqui a mesma coisa, né? Se o limite de f de x igual a zero, obviamente f de x tem que ser diferente de zero, né? Na vizinhança, então, portanto, quando você calcula o inverso multiplicativo, dá para mais infinito. Ok? Tá vendo? Isso aqui já ajuda bastante, já. E, por fim, aqui, se o limite da função f de x tende para mais infinito e o c é uma constante positiva, nós temos aqui, quando calcula aqui a constante elevado a f de x, aqui seria uma função exponencial, tá certo? A base c positiva e f de x aqui. Como f de x tende para mais infinito, então, essa expressão aqui tende para mais infinito. Se, obviamente, o c é maior que 1. No entanto, se c é menor que 1, o limite vai ser 0. Tá certo? Por que vai ser 0? Imaginem-se, por exemplo, 1 meio. 1 meio elevado a f de x. Aí, por definição, seria 1 sobre c elevado a f de x. C elevado a f de x, ele já tende para mais infinito. Portanto, 1 sobre c elevado a f de x dá para 0, né? Aqui, obviamente, se você escreve menos f de x e faz as contas, o limite vai dar 0. Desde que o c seja maior que 1. E aqui tem c elevado a menos f de x, vai dar mais infinito se c é menor que 1. Então, essas propriedades a gente vai guardar, né? Obviamente, em matemática, essas propriedades todas precisam ser verificadas. Tá certo? Mas aqui vamos a adotar como se fossem verdadeiras. E, na verdade, são verdadeiras. Não? Agora, vamos calcular alguns exemplos. Professor, Oi. Eu não entendi as 3 últimas propriedades. As 3 últimas. Por exemplo, aqui C é uma constante, maior que 0. Então, você vai pensar de duas constantes. A constante que está entre 0 e 1, e as constantes que são maiores que 1. Se a constante é maior, na primeira, né? Se é maior que 1, aí você pode pensar qualquer constante que você queira. Pode ser 2, 3, 4, 5, 8, qualquer número que você queira. Se você vai calcular, por exemplo, 2, o limite de 2 elevado a f de x, quando x tende a c, e você sabe que o limite de f de x tende para mais infinito, então o resultado vai dar mais infinito. Tudo certo? É como se fosse o 2 elevado ao infinito. Repite 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então, obviamente, vai dar mais infinito. Só pensando por cima assim, né? Agora aqui, se o c é menor que 1, vai ser positivo, né? Aí pode pensar como 1 meio, por exemplo. Aí você teria 1 meio elevado a f de x, mas o f de x tende para mais infinito. Então teria o quê? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Então vai para 0. Você pode pensar em números, que se é que fala aqui, né? Porque aqui é regra, vale para todos os números que são maiores que 1. E aí, para você ver um caso específico, aí você pensa em 1, por exemplo. Verifica. Vou pegar um número que satisfaz aqui. Aqui, por exemplo, se c é maior que 1, pensa em um número, 2, por exemplo. O que acontece quando é 2?
Aqui tem 2 elevado a menos f de x. Mas f de x tende para mais infinito. Então, menos f de x tende para menos infinito. Então, seria 2 elevado a menos infinito. Expoente negativo inverte. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a infinito. O numerador tende para infinito, portanto, a expressão vai para zero. Aqui a mesma coisa, pode pensar. Aqui o c é menor que 1, então pode pensar 1 meio. 1 meio elevado a menos infinito vai dar 2 elevado a infinito. Portanto, dá mais infinito. Só pensando assim por cima, sem entrar nos detalhes, né, do formalismo. Tá bom? Não, ainda não entendi. Por que que dá zero? Aqui, porque dá zero? Essas três últimas eu não faço a mínima ideia. Tá, vou explicar a segunda. Aqui que diz, o c é menor que 1. Qual é um número menor que 1? Me fala um número menor que 1, maior que 0. Qualquer. Zero. Um número. Oi? Zero. Não, o c é maior que 0. O c está entre 0 e 1. 1,5. Um meio, por exemplo. Pode ser um terço, um meio. Então, imagina, esse c aqui é um terço, um meio. Tudo certo? Um meio. O f de x, ele tende para mais infinito. Não é? Tá. Você pode pensar isso aqui como se fosse 1 meio elevado a mais infinito. O que significa? 1 meio vezes 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 1 meio. O que aconteceu no numerador? Só tem 1. E no denominador tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ele vai para infinito. Portanto, 1 sobre infinito dá 0. Tudo bem? Olha, não, sinceramente não. Não entendi ainda. Gente, se alguém aí entendeu, vocês podem me explicar, viu? Pelo amor de Deus, porque eu não entendi, não. Só um minutinho. Só um minuto, tá travando aqui. Tá lento aqui meu computador. Um minuto. Vou colocar a lousa. Um minuto. Vamos agora a apresentar a lousa. Vejamos aqui, né? A propriedade diz o seguinte aqui. Limite tá, demorou, mas é o limite quando x tende para algum número, vamos ficar com c, né? E aqui você tem aqui o c maiúscula, ou seja que c não são diferentes, né? Esse c minúsculo, vamos colocar a, por exemplo, para não atrapalhar. E aqui tem f de x. Nós que sabemos aqui? Sabemos que o limite de f de x, quando x tende para a, é igual, vamos colocar primeiro que é mais infinito. Certo? Então, primeiro vamos analisar, aqui a premissa é que o c, vírgula aqui, né? O c aqui é maior que 0, né? O c grande é maior que 0, é positivo. Certo? Mas vamos a dividir o c em duas partes primeiro, né? Vamos começar, o c é maior que 0, mas menor que 1. Certo? Então, veja, aqui tem infinitos números. Certo? Mas para essa a fórmula vale, parece que quando c está entre 0 e 1, o que vamos a ter mais ou menos aqui? Vamos escolher um número específico, se você quer verificar, né? X tende para A. Vamos escolher um número qualquer, 1 sobre 3, por exemplo, né? Certo? O C vai ser 1 sobre 3, que satisfaz as condições, está entre 0 e 1. E aqui você tem elevado a f de x. Certo? O que nós sabemos é que o limite da função f de x, quando x tende para A, ele vai para mais infinito. Tudo certo? Então, você pode imaginar aqui, esse aqui, vou pensar isso que está aqui. Assim.
Só isso aqui. Então, eu tenho 1 sobre 3 elevado a f de x. Aqui, veja que aqui a f de x, ele tende para mais infinito, né? Então, em princípio, você não sabe qual é a função, só sabe que é f de x. Então, quando você tem assim, 1 sobre 3, se é valor discreto, por exemplo, se é a n, né? Isso aqui é igual ao quê? É 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3, né? Assim, e para frente, assim, e vai, n vezes. O que acontece? Então, você vai ter aqui 1 sobre 3 elevado a n. Concorda? A mesma coisa podemos fazer aqui. Apesar que a gente não sabe a definição, mas isso aqui está definido quando a gente estudou funções exponenciais. Isso aqui é a propriedade vale, né? Seria 3 elevado a f de x. Tudo bem? Seria mais ou menos isso aqui. Agora, quando você vai calcular o limite, né? O que acontece com o limite com o numerador? O numerador, ele tende para 1. Na verdade, o numerador é igual a 1, né? Mas tende para 1 sobre. E o que acontece com o denominador? Veja que o f de x, ele tende para mais infinito. Portanto, o denominador vai para mais infinito também. Estou escrevendo aqui esse formalismo, né? Infinito. Está muito... Só um minutinho. Vamos carregar aqui a página. Tende para mais infinito. Portanto, isso aqui tende para 0, mas escreve igual a 0. Tudo certo? Isso aqui quando o C está entre 0 e 1. Agora, se o C é maior que 1, aqui também tem infinitos números. Escolhe 1 para verificar. Escolhe 3, por exemplo, né? 3 satisfaz aqui. Então, você vai ter assim na expressão 3 elevado a f de x, assim, mais ou menos, né? E aqui é fácil ver, né? Quando o f de x tende para mais infinito, né? Portanto, isso aqui vai ter para mais infinito. Porque você vai repetir 3 muitas vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, infinitas vezes. Não sei se me ajudou um pouco. Ok, eu entendi que esses números vão para mais infinito, o limite seria mais infinito. Mas o que o zero tem a ver com isso, sendo que nenhum deles está fazendo subtração para zerar uma conta? Sim, mas, Camila, é como se você... Vamos aqui. Você vai deixar... Vamos considerar isso aqui. 2 sobre 3, tá certo? Aqui. Agora você vai considerar 2 sobre 4, 2 sobre 5, 2 sobre 6, 2 sobre 7, e assim vai. 2 sobre 8, vamos. 2 sobre 9. O que está... Veja que nessa fração o numerador está fixo, né? O numerador todo é 2. O que está acontecendo aqui? Estou diminuindo o denominador. O que está acontecendo com a fração em si? Se diminui o numerador. Então, eu vou ter essa desigualdade, né? Assim, tá certo? Assim, 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 né? É fácil ver isso aqui. Menor. Aqui, mais ou menos, vai ser, se você quer calcular, vai ser 0,6, mais ou menos, né? 0,6. Só vou escrever aqui, 0,6. Aqui, vai dar quanto? 2 quartos, 1 meio, 0,5. Aqui, 2 quintos, 0,4. Aqui, 2 sobre 6, vai dar 0,3, alguma aqui, 3, 3, e vai, né? E aqui, 2,7, vai ficar quanto? 0,2 e alguma coisa. E aqui, 2,8, 1 quarto, 0,25, né? Mais ou menos aqui. 2,9 vai ser quanto? 0,2 e alguma coisa, menor que 5. O que está acontecendo com a fração em si, quando aumenta o denominador? Ele está indo para quanto? Para 0, está diminuindo, está vendo aqui? Só que você não está considerando aqui 9, você vai considerar números grandes, porque o denominador vai para infinito. Se o denominador vai para infinito, se para 9, ele já está 0 alguma coisa. Imagina se fosse 10, 1 milhão, 3 trilhões. Então, significa que quando você tem aqui, assim, só escrever aqui, você tem aqui um número fixo, vai colocar 1, pode ser 2, né? E aqui, no denominador, você tem alguma coisa que está para mais infinito. Portanto, essa expressão vai para 0. Se o denominador cresce infinitamente, portanto, a fração vai para 0. Ele não precisa fazer nenhuma subtração. Entendi. Ficou mais fácil assim. Tá bom? Obviamente, esses exemplos aqui, eles são ilustrativos, mas não é formal, não? Você precisa sempre usar o problema matemático para explicar. E algumas vezes, quer ou não, o problema matemático confunde, por exemplo, para alunos que não são do curso de matemática. Mas assim já ajuda um pouco, né? Então, na medida do possível, né?
eu vou agradecer você, Camila, que você está sendo sincera, né? Ajuda também para mim, a futuro também lecionar, porque eu tenho aluno às vezes que não pergunta, por temor, né? O temor é o simples, né? Por achar que ele não está entendendo nada, então tem vergonha. Tem vergonha de perguntar. Mas meu conselho é, não tenha vergonha de perguntar, né? Errar faz parte do aprendizado. Certo? Ter dificuldades faz parte. A gente não tem dificuldades se é um gênio, né? Ou não pergunta nada porque não está interessado, tanto faz aprender ou não aprende. Então, pergunte, né? Como eu falo para os alunos, né? Ou, não tenha vergonha de perguntar. Vergonha vai ser vocês, no próximo semestre, sentar nas suas casas e diante do, não sei se vai ser com o computador ou vai ser presencial, sei lá, né? E repetir a mesma coisa que você poderia ter aprendido nesse semestre. Tá bom? Então, vamos a continuar aqui. Vou a descompartilhar. E vamos a voltar para o PDF. Já está um pouquinho lento o meu computador, mas vamos esperar um pouquinho. Mas acredita, né? Depois de sair do limite de funções, vai ficar muito mais fácil funções contínuas. Funções contínuas, derivadas e integrais. Por quê? Porque o limite é a base para estudar funções contínuas, base para estudar derivadas, né? Tá travado um pouquinho aqui. Você me está escutando? Sim? Sim. 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 O problema é que eu parei a apresentação para mudar para os slides, né? Só que ali está... Vamos esperar um pouquinho, né? Não sei o que eu estou... Eu acho que tem muitos arquivos no computador. Talvez isso passe lento. Vamos esperar um pouquinho. Tá, agora voltou. Tudo certo? Estamos aqui, certo? Então, essas propriedades para guardar. Vocês do curso não precisam provar essas, aceita como verdadeiras, né? E a facilita quando vamos a calcular alguns limites. Certo? Agora, veja, vamos calcular um limite já específico. Tá certo? O que vamos calcular? O limite da função é seno de x menos 5 sobre módulo de x menos 5 quando x tende para 5, né? E, aliás, mostrar, e o limite vai ser igual a menos infinito. Por que dá menos infinito? Vamos, vejamos, né? Eu vou separar em duas seno de x menos 5 sobre módulo de x menos 5, eu vou interpretar como sendo o quê? O produto de quê? De 1 sobre módulo de x menos 5 vezes seno de x menos 5. Certo? Veja aqui, como o limite da função 1 sobre módulo de x menos 5, ele dá para mais infinito. Aqui está claro porque dá para mais infinito. Quando x se aproxima de 5, x menos 5 se aproxima de 0. Se se aproxima 5 para a direita, então x menos 5 é um 0 positivo. Se se aproxima de 5 para a esquerda, vai ser um 0 negativo. Mas aqui nós temos módulo. E o módulo é sempre positivo, né? Portanto, no denominador temos alguma coisa que se aproxima de 0. De 0 positivo, tá certo? Portanto, pela propriedade aqui, vou voltar aqui um pouquinho só para vocês verem. Quando o limite do denominador, que seria f de x aqui, né? Tende para 0, portanto, o limite do inverso dele vai dar mais infinito. Certo? Essa propriedade estamos usando aqui. Perfeito. Agora, o que aconteceu com a função seno de x menos 5? Em uma vizinhança furada de 5, o que acontece? Nós temos que a função seno de x menos 5 ela é menor que 0, né? Certo? A gente não precisa calcular esse limite dela, só sabemos que essa função vai ser negativa. Por quê? Na vizinhança do ponto 5, a função seno, para começar, ele não pode ser maior que 1. O máximo valor dele é 1. E o menor valor é menos 1. Então, como o máximo valor dele é 1, vamos supor que seja 1 aqui. Então, ainda se atinge o maior valor, que é 1, então vai ficar negativo, porque vai ser 1 menos 5 menos 4. Tá certo? Portanto, é negativo. O que significa? Nós temos, então, agora o quê? Nós podemos interpretar essa função seno de x menos 5 sobre raiz quadrada de x menos 5 como uma função que é negativa na vizinhança de 0 e uma função que tende para mais infinito. Por isso, quando a gente faz o produto delas, o resultado vai dar menos infinito. O que estou usando aqui? Vou voltar rapidamente, só para vocês observarem aqui. Essa propriedade que está aqui. Essa aqui. Vejam aqui. O limite da função, aqui o a é 5, né? Ele tende para mais infinito.
E a função g de x seria para nós, seria o quê? Seno de x menos 5. Ela é negativa na vizinhança. Tá vendo aqui? Não precisa ter limite. Na vizinhança só. Portanto, quando fazemos o produto dela, vai dar menos esse infinito. Tá certo? Já não precisa analisar isso aqui. Ok? Certo. Certo, né? Então, vamos lá. O próximo exemplo aqui. Agora, o próximo exemplo, vamos agora estudar limites não infinitos. Veja que nós estudamos limites infinitos. Não vamos a confundir limites infinitos e limites não infinitos. Limites infinitos era quando o valor do limite tendia para mais ou menos infinito. Tá certo? Agora, limites não infinitos é quando a variável independente tende para mais ou menos infinito. Tá certo? Então, vamos a levar em consideração limites não infinitos, né? Então, agora é quando a variável independente x tende para mais ou menos infinito. Então, a independência é essa, vamos a ter duas definições, certo? Consideremos a função f, agora veja aqui. O f está definido num subintervalo infinito. Está fechado pela esquerda com A e aberto à direita com mais infinito, certo? Então, seria, na verdade, todos os pontos que estão à direita de A. E a valores reais. Então, diz-se que o número L é o limite da função f quando x tende para mais infinito. Se para qualquer epsilon, aqui esse epsilon tem que ser o menor possível, né? Positivo, né? Arbitrário, encontra-se um número positivo m, tal que para cada x satisfazendo x maior que m, vale essa desigualdade que está aqui, maior que m, certo? Ou seja, você vai verificar o quê? Diz, se L é o limite da função, quando x tende para mais infinito, então você vai fazer o quê? Você vai considerar aqui todos os x maiores que o número grande que você pensou com antecipação. Por exemplo, você pensou um número, vamos por 1 milhão, só para dizer, né? 1 milhão. X igual, o M é igual a 1 milhão. Tá certo? Então você vai agora só considerar todos os X que são maiores que esse milhão que você pensou. Então, você vale para X 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 3, e assim por diante. Você pode pensar, não, vou pensar melhor, vou pensar maior ainda. 3 trilhões. Então, você pensa em números que são maiores que 3 trilhões, né? 3 trilhões e 1, e assim vai por diante. Tá certo? Então, para todos os X que são maiores que aquele número que você pensou com antecipação muito grande, né? Vale esse limite que está aqui. Então, na vizinhança do infinito, decimos aqui, a função f tende para L, né? Certo? Isso que significa. E a mesma coisa vale quando o x tende para menos infinito. Só que agora vejam que o domínio da função f vai ser um subintervalo de menos infinito até b. Ou seja, todos os pontos que estão à esquerda de b. E a valores reais. Certo? Então, dizemos que o número L é o limite da função f de x quando o x tende para menos infinito. Se para qualquer epsilon maior que zero, certo? Arbitrário, encontra-se um número positivo m, tal que para cada x satisfazendo x menor que menos m, veja que m é positivo. Portanto, quando escrevem menos m, seria um número oposto dele, né? Se pensaram m é 1 trilhão, portanto, menos m seria menos 1 trilhão. Então, para todos os x menores que menos m, vale essa desigualdade. Então, o que significa isso? A distância da função f evaluada em todos os pontos da vizinhança de menos infinito com relação a L é menor que epsilon, né? E escrevemos dessa forma que está aqui. Tudo certo? Mais ou menos você tem uma definição de limites no infinito. Esses limites no infinito, eles não têm vizinhança furada, porque o número que você escolhe está dentro do limite? Não, porque agora, veja que não tem vizinhança porque você está considerando números suficientemente grandes. Veja que agora o x, ele tende para mais infinito, ou tende para menos infinito. A diferença dos outros limites que o x tendia para um número específico. Aí tem vizinhança furada, mas aqui não tem vizinhança furada, porque o x é grande, tende para mais infinito e menos infinito. Você pensa em um número grande, então, por exemplo, né? O que você quer, eu falei que é 1 trilhão. Por exemplo, então você vai considerar todos os x que são maiores que 1 trilhão. E agora é quando tende para mais infinito, né?
E quando tende para menos infinito, você pensa um número grande positivo. 1 trilhão de novo, né? Então você considera o oposto, menos 1 trilhão. Então agora você considera todos os x que são menores que menos 1 trilhão. Professor, não estou conseguindo entender, professor. Então, vamos ver se consigo deixa aqui um minutinho. Está muito lentinho o meu computador, mas vamos ver se... Vou agora a colocar a lousa, né? Para talvez ajude um pouquinho. Vamos ver. Vamos alisar aqui um pouquinho. Tá, por exemplo, aqui, né? Quando nós temos isso aqui, o limite, quando x tende para c da função f de x qualquer, né? Então, o que acontecia? Vamos supor que isso aqui seja L. Então, o que acontecia aqui? Nós temos aqui a reta numérica, tá certo? O R. E aqui temos um pontinho C. Certo? O que nos interessava colar o limite era o quê, né? Às vezes, o C que está aqui, ele pode pertencer ao domínio, ok? Pode pertencer ao domínio de F, ou C não pertence ao domínio de F. Se C pertence ao domínio de F, significa que a função f está bem definida em C, não tem nenhum problema. Então, aqui, esse L que está aqui, ele simplesmente vai ser f de C. Quando você calcula f de C, vai dar L. Tá certo? O problema dos limites é quando o C não pertence ao domínio. Então, o C não pertence ao domínio, então, significa que a função não está definida em C. Então, aí você não pode calcular diretamente f de C, porque você não faz parte do domínio. Então, o que você faz? Você analisa o comportamento da função f na vizinhança de C. Então, temos aqui, né? Assim. Aqui seria C mais aqui um número pequeno, delta, e aqui C menos delta. E, obviamente, você vai excluir o C. Então, o que interessa, dizemos, são esses pontos que estão aqui. Os pontos próximos de C, né? Que estão na vizinhança furada. De tal forma, se você escolhe pontos na vizinhança furada, né? Assim. Temos aqui, módulo de x menos C menor que delta, né? Então, para todos os x que estão nessa vizinhança, que seriam esses pontinhos que estão aqui, nós temos, então, que a distância de f de x com relação ao limite L, ele é bem pequenina. É menor que o epsilon. Esse aqui, nós sabemos o limite, certo? Quando x tende para o C. Mas agora, veja que nosso x tende para mais infinito. Então, nós queremos entender o que acontece aqui. Nós temos aqui limite... O x tende para mais infinito da função f de x. Certo? Vamos supor que isso aqui também dê vamos supor que seja o limite. Então, aqui nós temos a reta numérica. Aqui nós temos o zero. E aqui a reta numérica, certo? Ele tende para dois lados, para aqui e para aqui. Veja que o x tende para mais infinito. Então, o x é tão grande como você queira, por aqui, né? Se você pensa, por exemplo, vamos pensar aqui. Vou colocar 10 a 6, por exemplo, 1 milhão, tá certo? Se você pensa que é 1 milhão, então, o que significa aqui? Você vai considerar o limite para x maiores que está aqui à direita, só para esse x que está aqui. Mas pode pensar o x, por exemplo, o número, 10 elevado a 9, por exemplo, né? Então, aí você vai considerar todos os números que estão aqui à direita. Mas pode pensar mais, 10 a 12, então você vai considerar todos que estão à direita dele, tá certo? Então, geralmente, para todos os números maiores que 10 a 12, ou seja, que estão à direita, vai valer esse limite. Então, você vai pegar pontos aqui, a partir daqui. Então, veja aqui. Se m, em questão aqui, né? M é igual a 10 elevado a 12, por exemplo, né? Então, você vai pegar todos os x maiores que 10 a 12. Então, no intervalo, ou se você quer fazer uma analogia, ou a vizinhança vai ser o quê? De 10 a 12 até mais infinito. Certo? Nesses pontos que estão aqui. Então, nesses pontos que estão aqui, que estão à direita de 10 a 12, ou maiores que ele, né? Vamos a ter essa igualdade. Ou seja, quando você considera f em todos os pontos que estão à direita de 10 a 12, já que escolheu m, né? Vai valer esse limite que está aqui. Tudo bem? Melhorou um pouco a explicação? Melhorou. Tá. Sim, professor. E a mesma coisa quando é menos infinito, não? Aí você pensa um número negativo grande e considera a esquerda.
bom, então vamos a voltar a nossos slides. Eu quero terminar essa parte agora. Tudo bem, então vamos agora... veja, aqui eu tenho um exemplo específico, né? Teórico, mas vamos a mostrar mesmo assim. Veja aqui. O limite da função 1 sobre x5 mais 4, quando x tende para mais infinito, é igual a zero. Isso aqui a gente já pode fazer diretamente já para as propriedades que elencamos anteriormente, por exemplo, né? Quando x tende para mais infinito, o que acontece com o numerador? O numerador é constante, então ele permanece 1. E o que acontece com o denominador? Quando o x tende para mais infinito, significa que o x tende para mais infinito. Então, elevado a uma potência 5, vai tender também para mais infinito. Mais infinito mais 4, continua infinito. Portanto, você tem uma expressão 1 sobre infinito, né? Que ele tende, obviamente, para zero. Por isso que vai dar zero. Nós podemos interpretar assim. Mas, matematicamente, agora vamos a provar isso aí, né? O que significa isso aqui, né? Nós temos aqui um epsilon pequenino arbitrário. Por que vamos a fazer? Porque nós vamos a provar que a distância que está aqui, com relação a zero, que é o limite, ele tem que ser menor que o epsilon pequenino. Tem que ser suficientemente pequeno. Tá certo? Mas aqui vale para todos os x suficientemente grande, né? Então, nós temos que mostrar qual, por exemplo, é esse m que está aqui. Esse m grande, ele vai depender do epsilon. Tá certo? Então, existe um m grande, tal que para todos os x maiores que esse m, certo? Tal que para todos os x maior que esse m. Bom, para fazer uma analogia com o exemplo da lógica, né? M igual a 10 elevado a 12. Tá certo? 10 elevado a 12. Então, para todo x maior que 10 elevado a 12, vai cumprir isso o quê? Tem que cumprir isso que está aqui. Na verdade, isso que está aqui é o quê? É o módulo de f de x, que é essa expressão que está aqui, menos o limite. O limite, nesse caso, é zero, né? Então, seria zero. Então, e aqui eu tirei o módulo porque aqui o denominador vai para mais infinito. Positivo. Então, de fato, né? Aqui estamos tomando m, por exemplo, da seguinte forma. Raiz quinta de 1 sobre epsilon. Se epsilon é pequeno, o que acontece com a fração 1 sobre epsilon? É muito grande. Portanto, a raiz quinta também é grande, né? Então, o m, essa escolha aqui garante que o m é muito grande. Então, para cada x satisfazendo, 2 aqui, só um, satisfazendo o x maior que m, nós temos aqui o x maior que m e m positivo, então a gente pode invertir, tá vendo aqui? Portanto, que fica que se inverte aqui. Aqui vai ficar 1 sobre m é maior que 1 sobre x. Ou 1 sobre x menor que 1 sobre m. Concorda? Tá. O que mais? Já que os dois são positivos, então vamos elevar a quinta potência. 1 sobre x elevado a 5 vai ficar isso. E 1 sobre m elevado a 5 vai ficar 1 sobre m5. Concorda? E agora, essa expressão que está aqui do lado esquerdo, que está aqui, ela é maior, está vendo aqui? 1 sobre x5, ela é maior que 1 sobre x5, 4. Por que é maior? Porque o denominador desse que está aqui é maior que esse denominador que está aqui. Tá certo? Numa fração, quando tem o mesmo numerador, a fração é maior quando tem menor denominador. Tá certo? Ou seja, que provamos aqui? Que 1 sobre x quinta, 1 sobre x a quinta mais 4, é menor que 1 sobre m, 5. Mas m foi escolhido dessa forma que está aqui, tá vendo? Substitui m aqui e faço a operação de multiplicação, vai ficar aqui epsilon. Então, nós provamos que 1 sobre x5 mais 4 é menor que epsilon. E isso aí é a definição de limite, desse limite que está aqui. Tá certo? Em geral, né? Quando vocês têm assim um limite, um xk, esse aqui sempre vai ser zero, desde que k seja positivo. Tá certo? Tá bom. Vamos agora a ver alguns exemplos. Para terminar rapidinho. Vocês têm aula agora, né? Sim. Sim. Mas pode ser mais 8 minutos para terminar isso aqui rápido. A gente tem prova mais Não especificamente. sei não, hein? Tem prova? É, a gente tem prova. Tá, então vamos parar aqui, então. Faltou pouca coisa para analisar os limites, né? E a gente, então, vai retomar na segunda-feira. Certo? Então, na segunda-feira, eu espero terminar com isso. Então, vamos a parar por aqui, então.